Perfeito. Então é isso. Bom dia. Bom dia. A pergunta é em relação ao nome do seu curso. Eu queria, na verdade, que você apresentasse o seu curso e falasse um pouquinho mais sobre ele. Certo. Então, bom dia. Meu nome é Liz. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas curiosidades, algumas informações sobre o mestrado que eu estou fazendo. Então, esse mestrado é um mestrado que é financiado pela União Europeia e junto com o Instituto de Inovação e Tecnologia da Europa. Então, esse mestrado se chama SINRAM, que é Sustainable and Innovative Natural Resource Management. Basicamente, então, é a gestão de recursos naturais de forma sustentável e inovadora. E ele é feito durante 2 anos, né? E é um mestrado que ele tem uma associação com 3 universidades. A primeira universidade, que é a coordenadora do curso, é a Universidade de Ghent, na Bélgica. Temos também a Universidade TU Freiberg, na Alemanha, e a Universidade de Uppsala, aqui na Suécia. Então, o que esse mestrado, ele faz com que a gente se mova bastante, né, durante esses 2 anos. O primeiro ano, a gente começa ele em Ghent, né, na Bélgica, passa uma semana, tem uma matéria de economia circular, depois a gente passa 3 semanas em Freiberg, na Alemanha, com matérias de química mais voltadas para metalurgia, especificamente. Depois a gente volta para Ghent e passa mais 4 meses, fazendo várias outras matérias. A turma inteira se move junto contigo, né? Exato. É uma mobilidade Isso. da turma. E são quantos alunos na turma? O meu cohort, né, a minha turma tem 25 alunos, mas é variável, né? A minha turma é a terceira turma desse mestrado, então a primeira turma, na verdade, teve pouquíssima gente, acho que 5 pessoas, e depois eles foram aumentando. A turma desse ano que chegou, esse ano aqui na Europa, tem 29. Então, assim, eles não têm um número limite, né? Eu acho que vai muito pelo perfil das pessoas que aplicam, pelo interesse delas, né? Bacana. Enfim, e é isso. E assim, eu estava falando, né, que a gente volta para a Bélgica e depois, janeiro, né, de cada ano, a gente vem aqui para a Suécia fazer o último semestre do primeiro ano, que tem matérias mais de exploração geológica, basicamente, e também de entrepreneurship, que é muito importante, né? Então, é bastante amplo, né? A gente não só fica na parte técnica, mas também a gente tem mais contato com essa questão da gestão, da inovação, a gente também tem contato com o entrepreneurship, que é bem interessante. Então, abrange bastante várias coisas. A naturalidade saindo ali. Bacana. Não, É isso, né? A mente da gente acaba se adaptando mesmo. Então, outra pergunta que eu acho que essa vem muito mais para o início de tudo, lá quando você estava aplicando, e é muito interessante entender como a gente, né, pode fazer para aplicar para um mestrado desses. Eu queria saber se você lembra mais ou menos como foi o processo seletivo para você e quais eram os critérios, porque tem alguns que pedem carta de recomendação, além da carta de motivação, e também queria saber se teve entrevista durante o processo seletivo. Perfeito. Eu até abri o site hoje de manhã, porque eles têm um site, eu vou até passar para você, e todos os mestrados da União Europeia, eles têm um site, então é bem interessante. Então, eu lembro, e ainda assim eu estou pegando a atualização desse ano, né, porque vi que eles colocaram umas coisas a mais. Mas, enfim, o processo seletivo, na verdade, foi até bem simples, né, é uma plataforma online, no próprio site do mestrado. Então, a partir do site você tem ali Apply for the Masters, e aí você vai lá e começa a colocar, obviamente, suas informações pessoais, você tem que colocar também histórico escolar, o certificado de graduação, né? Uma coisa importante, não é necessário você iniciar o processo já graduado. No meu caso, por exemplo, eu comecei o processo antes de terminar minha graduação. Né? Eles aceitam, se você estiver na universidade ainda, você ir lá no seu instituto, né, e pedir um certificado de que você vai terminar o curso em uma data limite e tal, né? E aí você aplica com isso. A sua universidade aqui em Salvador? Ah, sim, eu me formei pela Universidade Federal da Bahia em Geologia. Geologia. Isso. Então,
o que esse, além do histórico escolar e do seu certificado, né, de graduação, eles também pedem uma carta de motivação, que é bem interessante. Eu acho que de tudo, né, eu acho bem interessante a pessoa colocar muito esforço nessa carta de motivação, porque é uma carta que você se apresenta, né? E a gente não tem, como você perguntou, uma entrevista, a gente não tem entrevista, essa carta de motivação é bem importante para você mostrar seu interesse, por que você quer aquele mestrado, etc. Eles têm umas perguntas lá para você responder, e você faz um textinho, né, respondendo elas de forma motivacional. Outra coisa importante que o seu certificado de graduação, ele tem que ter no mínimo 180 créditos. O Brasil, ele não utiliza essa coisa de créditos, mas existe, né, se você procurar na universidade, né, nas universidades que a gente estuda aí no Brasil, eles têm uma forma de você converter, né, a nossa carga horária para crédito. Não, será que conta também como crédito? Isso, se no seu histórico escolar, eu digo, da universidade, tem essas atividades de extensão lá contadas como horas finais, vai contar, porque o que é importante é o seu tempo final, né? Que você depois converte para créditos e beleza. E, assim, de experiência, esses créditos, 180 créditos, equivale muito mais a 3 anos de graduação. Que aqui na Europa, né, não sei se todo mundo sabe, mas o pessoal costuma fazer uma graduação de 3 anos e depois um mestrado seguido para a especialização. Então, é bem diferente da didática aí do Brasil. Tem de 4 anos até de 5, né? Dependendo. Exato. E, na verdade, é uma coisa boa para a gente, entendeu? Porque a gente chega aqui e você percebe que a gente teve uma experiência em alguma coisa, entendeu? Pessoas, principalmente da América Latina, já tiveram algum contato com o emprego, etc. Aqui a galera está muito jovem ainda, né? Acabou de sair da graduação de 3 anos e aí está procurando uma especialização. Bom, uma dúvida também, o score final, ele é um fator determinante, né, para ser considerado um aluno exemplar, porque queria até tirar uma dúvida contigo, você lembra qual foi seu score final quando você se formou? Não. Sim, eu lembro, até olhei hoje, eu tô com o meu histórico aqui, meu score final foi 7,7, e eu vi que um dos tópicos também para admissão é exatamente você ter um forte, strong background in science, né? Então, isso é importante, mas isso é equivalente ao meu mestrado, né? Como vários mestrados da União Europeia tem vários temas, né? Cada um tem uma questão. Como o meu é muito baseado na ciência, é necessário um certo limite. E também eles pedem para good grades, good and very good grades no seu degree, né? Anterior. Então, isso é importante. Eles falam assim, tipicamente 30% o top 30% dos estudantes da sua classe. Então, uma coisa também que eu percebi é que também eles não estão só interessados numa questão de, nota, né? É interessante você também mostrar o que mais você faz na vida, né? Se você fez alguma coisa interessante, algumas habilidades, né? Porque não é determinante, por exemplo, se você não está entre os cursos que eles dizem como essenciais para você entrar, né? Como se fosse um requisito, né? De cada mestrado. Às vezes você tem uma coisa interessante que eles acham que você vale a pena, né? Para você entrar nesse programa. Por exemplo, o currículo ou até mesmo um trabalho voluntário que você já tenha feito. Exatamente. Exato. Exato. Importante uma coisa que é o TOEFL, né? Você pode fazer o TOEFL, o IELTS, você tem que ter, né, um certificado de língua inglesa. Felizmente, a nota que eles pedem não são notas muito altas. Por exemplo, o TOEFL, que eu me lembrei porque eu fiz o TOEFL, a nota mínima para você passar era 86, né? E 86 de 120 não é uma coisa tão difícil assim, né? Porque, por exemplo, tem outros mestrados, como tem mestrados de Stanford mesmo, que tinha bolsa, né, quando eu comecei a me aplicar, era para tirar 100 de 120, é uma coisa muito mais, né, complexa. Então, é bacana, né? Eles abrem bastante o range, né, para as pessoas realmente, porque eles sabem que quando chegar aqui, as pessoas vão acabar, querendo ou não, criando, né, mais fluência na língua. Talvez se fosse um mestrado na área de língua estrangeira ou na área de comunicação, essa nota fosse um pouquinho mais alta, né? Mas como é na área de Pode ser, exatamente. Não é tão importante assim, tem uma nota tão alta. E eu vejo também, desculpa, só uma coisa, porque eu também, como os países que a gente estuda não são, a primeira língua não é inglês,
Eles sabem a dificuldade, né? Que muitos alunos podem ter. Até pegando um gancho assim nessa pergunta, né? Eu queria muito saber como é que foi para ti se adaptar, porque são 3 países que você, né, morou, a Bélgica, fala francês, a Alemanha e a Suécia. Então eu queria saber assim, qual foi a dificuldade e a barreira do idioma fora do ambiente universitário, né, para você lidar com as pessoas. Então, a Bélgica, ela não fala só francês, ela fala também Dutch, né? É holandês. E, no caso, a universidade que eu estava na parte holandesa da Bélgica, que é a parte norte. Parte norte? Não, desculpa. Enfim. Então, ela é mais nortezinha, assim, né? Porque, tipo, Bruxelas tá na parte mais do pessoal que fala francês e Ghent já tá numa parte que fala holandês. Então, uma coisa positiva de todos esses lugares é que as pessoas, elas falam inglês, né? Tem muita gente falando inglês, principalmente os jovens e tal. Comparando os 3 países, aqui na Suécia é um lugar que realmente todo mundo fala inglês. É assim, você não tem nenhuma dificuldade. Nenhuma, zero dificuldade em relação à comunicação. Mas essa questão de língua eu acho que é muito tranquila, de modo geral, se você sabe inglês, você se vira e tal. A questão de adaptação, para mim, foi mais uma questão cultural, né? Por exemplo, eu não tive uma boa experiência na Bélgica, mas isso é uma coisa pessoal minha mesmo, né? Enfim, foi o primeiro país, no caso? Foi o primeiro país, né? Eu gostava da cidade e tal, mas eu acho que teve uma conjunto de fatores, o lugar onde eu morava, né? O que a gente vai falar depois sobre isso. A questão, não sei, que eu tive um baque muito negativo, porque eu me toquei assim, cara, a gente dá muito valor para coisas estrangeiras, que na verdade não são melhores que a gente, assim, tipo, não tem essa diferença sabe? E eu fiquei, poxa, pessoal aqui, jovem e tal, sem interesse em nada, não sabe história, não... Cara, é muito difícil, assim. Eu realmente eu tenho um incômodo muito grande. Aquele negócio, sabe, tipo, parece que não sabe nada da vida, ou então não conhece o todo, não olha ao redor, entendeu? Então, talvez muito mais isso. Você pode já ter vindo com mais maturidade, né? Na hora que você se depara com esses alunos, você tem esse baque mesmo, essa diferença. Então é isso. Teve esse processo de adaptação no começo que foi difícil na Bélgica. E aí, depois foi mais tranquilo. Depois foi mais tranquilo. Verdade. Principalmente na Suécia, assim. Na Alemanha tivemos problemas muito mais em relação a racismo e xenofobia, que não foi legal. Sim, estranho isso, né? Porque a gente olha assim para a Alemanha, a gente acha que eles já superaram aquilo depois da Segunda Guerra Mundial, né? É difícil, sabe? Tipo, e também, na verdade, é muito mais uma questão geográfica. Lá, no caso, existe a região onde a gente estava é conhecida por ainda ter concentrações de neonazismo e etc. Então, é um pouco, assim, pesado o clima ali, né? Que aí não era um lugar que a gente se sentia, principalmente nós estrangeiros, né? Que, obviamente, nós somos alemães, ou, enfim... A gente passa por um desconforto ali, né? Mas a universidade sempre nos acolheu, muito boa a universidade, né? Os professores sempre estavam ali para ouvir a gente se tivesse algum problema. Então, o suporte é muito bom, sabe? De todas as 3. A Suécia foi bem... Nossa, para mim, eu amo esse lugar. Tipo assim, dos 3 lugares aqui é muito legal. Eu me adaptei muito melhor aqui, né? Principalmente, sei lá, acho que a cidade em si é menorzinha, mas também tem muita natureza, as pessoas são muito receptivas, tem muito estrangeiro aqui, né? Tem muito imigrante, o que também já ajuda. E eles são mais respeitosos, assim, de modo geral, né? Receptivos. Uma dúvida. Na sua turma, você foi a única brasileira ou teve outros também que foram selecionados? Na minha turma do meu ano, teve mais 4 brasileiros. Quer dizer, 3 brasileiros e só a 4ª. Mas também varia, né? Na turma anterior teve uma brasileira, por exemplo. Então, felizmente, né? Tive a oportunidade de ter mais brasileiros comigo, que são muito legais. Uma de São Paulo, da USP, também geóloga. 2 do Rio de Janeiro, da UFRJ, são engenheiros químicos. Bacana, bacana. E geralmente as turmas são bem misturadas, né? Pessoas de várias nacionalidades juntas na mesma sala, né? Acho que a proposta até do Erasmus é ter essa mistura internacional de estudantes. Somos 21 nacionalidades em 25 alunos. Nossa! Quase uma em cada país, assim, né? Basicamente,
É muito, muito legal, assim, essa troca, né? Muito, muito legal. Então, voltando um pouco para aquela parte pós-seleção, né? Depois que você foi Uhum. selecionada, recebeu ali você recebe uma carta oficial de aceite? Recebemos, primeiramente a gente recebe um telefonema da universidade. Eu lembro até esse dia, foi muito emocionante. Eles ligam para você e aí você fala com um dos coordenadores, ele fala, você foi aceita, né, no mestrado, ou também, no caso, eu fui aceita na bolsa e no mestrado, então ele me avisou os dois. E aí depois de um tempo chega uma cartinha para você. E não ganhar a bolsa. Chega uma cartinha no seu correio, muito fofinha, você guarda eternamente, que é bonitinho. Sim. E aí, qual é o próximo passo, né? Assim, fui selecionado e agora vou mudar minha vida. Eles, Correria. eles te ajudam no começo, assim, nos primeiros meses, ou você vai procurar acomodação sozinha, vai resolver tudo sozinha, assim, essa parte de documentação, visto, como é que funciona isso? Eles têm, primeiramente, vamos lá, eles têm um apoio muito grande, eles estão sempre dispostos a responder perguntas, então eu basicamente mandava e-mail, qualquer dúvida que eu tivesse, eu mandava e-mail, principalmente documento e tal. Por exemplo, durante o processo seletivo, eu tive que enviar por e-mail, por correios, né, minhas documentações oficiais, certo? As cópias e documentações oficiais para Ghent, né, na Bélgica. E aí, quando a gente é selecionado, a gente tem que tirar o visto, né, a gente tem que ir na Embaixada da Bélgica em São Paulo, Em São no Paulo. Brasil, em São Paulo, Entendi. e pode ser em qualquer um, eu fui em São Paulo, no caso, para tirar esse visto, é um visto de estudante de 1 ano, né, porque quando você chega aqui pelo fato de você ter um contrato, basicamente, as universidades, você aplica para residência, a permissão de residência de cada país que você está, entendeu? Quando chega aqui. Tudo isso, eles dão suporte e te explicam. Europeu, né? Talvez se a gente tivesse a cidadania, fosse diferente, ou não? Não é uma cidadania, é mais uma permissão de residência, ou seja, você é legal de ficar aqui, você não precisa ter um visto de estudante, você só tem esse visto de estudante para iniciar o processo, então quando você passa a primeira vez pela fronteira, né, para entrar na Europa, para eles saberem, você vai ficar aqui um tempão. E aí, pelo fato de você estar oficialmente matriculado nas universidades com 2 anos, aí você entra com um processo de permissão de residência, que é bem simples, na verdade, na Suécia, é rápido e tal. Aqui desculpa, na Suécia não, na Bélgica. Na Suécia é um pouco mais complicado, mais lento o processo. Eu estou aguardando mesmo a extensão, por exemplo, mas isso é uma questão mesmo burocrática de cada país. Uhum. E aí a questão financeira, por exemplo, né? Eu consegui, você aplica para bolsas, tem 2 tipos de bolsas nesse mestrado, tem a bolsa da Bolsa da Erasmus Mundus, que é total, que ela cobre totalmente, e é uma outra bolsa que ela é parcial. E aí, no caso da total, que é a que eu recebi, é 49 mil euros para os 2 anos, certo? E isso cobra, obviamente, os FIIs, né? A FII de cada curso, que é para não europeu, é 12 mil euros por ano. Você nem vê esse dinheiro já vai direto para as universidades. Entendi. E aí, você recebe todo mês 1.000 euros, né, para você se manter e tudo. E além disso, você, como a gente não é europeu, a gente recebe por ano mais 3 mil euros no início de cada ano para, por exemplo, se você quiser voltar para casa, visitar sua família, etc. Mas a gente pode usar para qualquer coisa, né? Mas são mais esse dinheiro. E quando primeira vez que você chega aqui, eles dão mais 1.000 euros de mudança. Então, é super tranquilo, assim, viver com essa bolsa é maravilhosa, né? É super tranquilo. Então, Caso ela cobre todos os gastos, alojamento, cobre tudo. transporte, alimentação, enfim. Isso. Dá para viver tranquilamente, né? E ainda dá para viajar e tudo. Então, assim, eles dão suporte, mas, assim, eles falam, a gente recomenda que vocês fiquem na acomodação da faculdade, pelo menos no primeiro semestre, né? Que é lá em Ghent. Então, eles mandam basicamente o site da universidade e a gente vai lá e aplica para a acomodação que a gente quer. Então, sim, meu primeiro momento eu fiquei na acomodação lá da faculdade de Ghent. Na universidade, né? Isso. Pronto. Então a gente já respondeu algumas perguntinhas, né, mais lá para frente. E aí,
Tem uma também que você até já falou um pouco, né, que foi o processo de adaptação, enfim, em relação a cada país, principalmente na Bélgica, foi um pouco mais difícil. E hoje, assim, né, já perguntando mais sobre esse cenário que a gente está vivendo de pandemia. Como é que isso afetou, né, tanto a você como a todos os estudantes internacionais, de certa forma, por conta da pandemia? Então, é, desde não, minhas últimas aulas presenciais foram em março, né, terminando basicamente o semestre, o primeiro trimestre, na verdade, de Uppsala, quando a gente veio para cá, né, que é a Suécia. E o segundo trimestre daqui de Uppsala já foi todo online, então a gente teve todas as aulas online, então basicamente eu ficava em casa, também numa acomodação de faculdade, e assistia as aulas tudo em online, os trabalhos online, as apresentações online e tudo. Então, desde abril, eu tenho aula online, continuo tendo aula online. E aí teve uma questão muito interessante, porque ninguém estava esperando nada disso, né? Então, foi um tanto quanto conturbado a questão de entender o que a gente vai fazer. Pelo fato de a gente ter que se movimentar bastante entre os países, né? A gente ainda não tinha terminado de se movimentar, digamos assim, oficialmente entre os países, porque o último curso é em Freiberg, de volta para Freiberg, passaria o verão lá, né, desse ano agora, que é o verão europeu, é no meio do ano, né, para fazer matérias de metalurgia, e aí foi muito conturbado, porque teve gente que não quis ir, né, obviamente, pela insegurança, outros quiseram ir, etc. No final das contas, não foi, então a gente teve que fazer laboratórios online, basicamente. Então, as pessoas lá da faculdade iam para o laboratório, que estavam lá, né, os professores e tal, para guiar toda a questão do laboratório. A gente tinha que fazer vários reports e tal. Foi, assim, bem diferente, né? Mas, no final das contas, deu tudo certo. A gente... É muito esforço, todo mundo estava se adaptando. É muito complexo, né, toda a situação. Então, essa foi a parte, digamos assim, que mais desafiadora, tanto para os coordenadores como para a gente, né? Ficar um tempão ali vendo os laboratórios, pô, realmente é bem complicado, mas deu certo. E aí, o segundo ano, cada aluno, ele escolhe onde vai ficar, né? Eu escolhi ficar aqui na Suécia, pelo fato da Suécia estar focada na geologia, né? Na geologia de exploração no segundo ano, para minha tese e tal. Então, cada aluno, aí pronto, aí cada aluno no segundo ano vai para um lugar diferente. Inclusive, você nem precisa ir para um lugar, para uma universidade original, você pode ir para qualquer universidade da Europa, no final das contas. Se você conseguir uma tese em outras universidades, você vai, tranquilamente. E você escolhe, né, no caso, entra em contato com os professores e se comunica com eles dessa forma para conseguir escolher sua área? Isso, exatamente. Inicialmente, a gente escolhe entre as 3 universidades. Vou ficar no meu segundo ano na Suécia. Pronto. Aí, por exemplo, aqui hoje temos 5 do meu grupo estão aqui, 15 pessoas estão na Bélgica e mais 5 estão na Alemanha. Então, está dividido agora. Então, aí pronto, estamos aqui, cada um, e aí sim, quando vai procurar uma tese, porque a tese só é feita no último semestre do mestrado, ou seja, começa em janeiro do ano que vem, a minha tese. E aí sim você pode também ter uma outra universidade, né? Que você procura. Mas aí você já tem uma base, né? Que seria ou Uppsala, ou Freiberg, ou Ghent. E é basicamente isso, sim, eu tava falando do Covid, E aí desculpa. Então, sim, nossas aulas estão sendo online, continuam online. Agora mesmo, semana passada, começou outra matéria minha, também online, né? O professor, esse professor especificamente... Ao vivo, no caso, ou gravadas? Ao vivo. Ele é um professor, ele mora na África do Sul, ele é da Universidade da África do Sul, então ele dá aula pra gente. Se não fosse Covid, ele teria viajado para cá, exatamente. Isso é muito bacana desse mestrado, porque a gente tem aulas de pessoas da indústria. A gente tem aula de pessoas de indústria, a gente tem aula com outros professores de outras universidades do mundo, que eles vêm para cá e tal, etc. Então é muito, muito bacana. Um network enorme, né? Assim, eu imagino que depois que você sai de um mestrado com tanta comunicação e com tanta gente do mundo todo, você se sente meio que cidadão do mundo, né? Peraí, agora eu não sou só brasileiro, eu também um pouco da Suécia, um pouco alemão, um pouco belga, deve ter uma sensação assim de tipo pertencimento, né?
É muito interessante mesmo, né? Porque abre o mundo, assim, abre muito o network, sabe? Tipo, como esses mestrados, existem esses mestrados da Erasmus e da União Europeia, eles são voltados para a indústria, né? E aí eles têm um network muito grande. Porque todo mundo sabe que existe esse mestrado aqui na Europa, né? Então, tipo, o EIT, que é esse Instituto de Tecnologia e Inovação, ele tem uma série de mestrados distintos e todo ano chega a cerca de 120 pessoas ou mais, todo ano, do mundo inteiro, para suprir aqui nessa questão, né, para a gente aprender coisas novas, tecnológicas, e a ideia deles é a gente ficar aqui por um tempo, né, aí sempre a ideia deles é isso, eles especializam a gente trabalha, depois a gente volta ou faz qualquer outra coisa, né, Entendi. que a gente quiser. Bacana, perfeito. E então é isso, assim, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, pela entrevista também. E aí eu queria saber assim, se você tem algum conselho para quem está aplicando agora para as bolsas do próximo ano, né? Você tem alguma dica, enfim, algo que pode ser útil assim nesse momento. Olha, uma dica que eu acho bacana é, tipo assim, se você quiser mesmo, não é uma coisa fácil, né? Porque tem muita concorrência de qualquer forma, mas coloque, se deu tempo, né? Se deu carinho para o que você está fazendo ali, né, durante a sua aplicação. Como eu falei, a carta de motivação é uma coisa bastante importante, né? Porque você tem que mostrar ali por que você é interessante, por que eles têm que escolher você, né? Né? Então, e por que você faz diferente? Sempre é interessante mostrar o que você faz diferente, tentar pesquisar o que é o mestrado, né? Antes de escrever qualquer coisa, porque você tem que fazer um link, né? Da proposta do mestrado com o que você está escrevendo. Porque se não tiver link nenhum, não faz nenhum sentido alguém te escolher, né? Então, é importante, obviamente, como eles pedem a questão de TOEFL, IELTS, né? Outros, o Cambridge e tal, também dedicar, né, para passar, porque é uma coisa cara, pelo menos para mim foi caro, e vale a pena, né? No final das contas, no começo é bem muita coisa para fazer, muita coisa para mandar para eles, documentação e tal, mas é uma experiência muito enriquecedora, assim, né? É muito bacana que eles tenham esses programas de bolsa e de mestrados para pessoas, principalmente internacionais, né? É muito interessante, é uma experiência muito enriquecedora, realmente. E aconselho todos a fazerem. Perfeito, muito obrigada.